Eu passei os postulados da mecânica quântica para vocês de uma maneira moderna, como eles são escritos hoje para qualquer sistema físico. A ideia da aula de hoje é que a gente se aprofunde nesses postulados para entender exatamente o que cada um deles significa para o nosso sistema físico do spin, certo? A ideia da aula de hoje é que eu vou abrir tintim por tintim de cada um dos postulados e eu peço para vocês que não saiam dessa aula sem entender o que está acontecendo. Bom, eu enunciei alguns postulados para vocês. O primeiro deles foi que o estado físico de um sistema mecânico quântico é representado matematicamente por um ket normalizado, em um espaço vetorial complexo, que a gente chamou de espaço de Hilbert. A gente também disse que esse tal ket contém toda a informação disponível sobre o sistema. Depois disso, a gente falou de um corolário dele, que é basicamente o princípio da sobreposição. Se você tem um estado que é parte de um espaço vetorial, então vale que qualquer vetor é uma combinação linear de estados da base. É exatamente isso que significa o princípio da sobreposição. Mais do que isso, a gente viu que para o nosso caso, a gente sempre poderia escrever um estado de spin como sendo uma sobreposição de spin up na direção z e spin down na direção z. A gente também falou da relação entre os kets e os bras, que são um elemento dual deles. E a gente disse que, basicamente, esse espaço vetorial é munido de um produto interno e a gente enunciou ele aqui, bem en passant. No segundo postulado, a gente falou sobre a probabilidade de medir o sistema físico psi em um determinado estado, certo? Eu disse para vocês que esse postulado é o mais importante de todos da mecânica quântica, porque é ele que conecta toda essa matemática doente com a nossa realidade. É ele que te diz, bom, dado um estado, então o que eu meço no laboratório? O que você mede no laboratório é probabilidade, certo? Depois disso, a gente falou do postulado do colapso da função de onda, que é basicamente o que acontece depois que você mede um sistema físico. Você faz basicamente com que o seu sistema físico seja filtrado e colapse para o estado resultante da sua medição. A ideia é que eu resumi, de maneira breve, todas as coisas que a gente vai falar longamente durante essa aula inteira, a fundo, em detalhes, certo? Então a gente volta para o ponto principal do primeiro postulado, para o problema do spin do elétron no espaço de Hilbert é bidimensional, certo? Então qualquer estado pode ser escrito como uma sobreposição de estados de spin. A gente viu que eu poderia escrever isso tanto na base do z, quanto na base do x, quanto na base do y. Mas o que isso quer dizer de verdade? Trazendo para o nosso mundo, trazendo para o mundo de quem está aprendendo mecânica quântica agora. A gente mal inventou ela, certo? A gente inventou esse negócio ontem. Agora a gente precisa saber o que isso quer dizer. Então vamos lá. A gente vai entender o primeiro postulado da mecânica quântica com uma analogia. É um vetor 2D real, certo? Na base x e y, ele pode ser escrito como sendo um objeto que a gente chamou de componente x desse vetor e outro objeto que a gente chamou de componente y desse mesmo vetor, tudo bem? Isso é álgebra linear básica, isso é o tipo de coisa que a gente vê em álgebra de vetores no ensino médio, certo? A ideia é que os vetores podem ser decompostos, que eles têm componentes e por aí vai. O que a gente aprende de novidade na faculdade é que existe uma maneira operacional de definir qual que é a componente de um vetor. A gente faz isso usando uma estrutura que chama produto escalar, certo? Ou aqui pra gente um nome um pouco diferente, produto interno, certo? Então, uma maneira chique de se referir à componente x do seu vetor é basicamente dizer que ela é o produto escalar do seu vetor pelo versor x, certo? E a gente pode fazer a mesma coisa para a componente y. Como a gente disse que esse é um espaço 2D real, logo, as minhas componentes têm que ser números reais, certo? Aquela foi a nossa analogia para descrever como vetores bidimensionais reais funcionavam. Aqui é o nosso postulado 1 da mecânica quântica versão traduzida. Em palavras humanas, esse postulado significa o que diabos é um estado físico, certo? Lembra que a gente está reescrevendo a física do zero na mecânica quântica? A gente descartou a mecânica clássica e está resolvendo tudo de novo? A ideia é que a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é um sistema físico, o que é um estado físico, sobre o que a gente está falando no fim das contas. Bom, a ideia é a seguinte, o estado de spin é um vetor 2D complexo dessa vez. Ao invés de usar a base x e y, que é natural para a polarização, a gente vai usar uma base natural para o spin, que é a z mais e z menos. Dessa maneira, ele pode ser escrita como um número vezes o seu vetor de base, mais outro número vezes o seu vetor de base. A diferença é que agora, seu espaço vetorial tem um corpo complexo. Ou seja, esse alfa é um número complexo e esse beta é um número complexo, certo? Da mesma maneira que a gente fez para o caso do vetor 2D, esse cara é o que a gente chama de componente z+, do seu estado de spin. E esse cara aqui é o que a gente chama de componente z-.
certo? Como eu disse dessa vez, alfa e beta pertencem aos complexos. A gente só disse que o nosso estado é um vetor porque a gente observou esse comportamento dos nossos experimentos e está descrevendo o significado das componentes dele. Em especial, o significado vai ficar mais claro no próximo postulado. Agora a gente ainda está aprendendo o que significa esse estado de spin. Ele é um vetor, ele é um escalar, ele é outra coisa. Então a gente acabou de descrever ele como um vetor no espaço 2D. Na nossa analogia com a polarização, o espaço vetorial V2 é isomorfo ao R2. Isso é só palavras matemáticas bonitas para dizer o seguinte: eu posso representar qualquer vetor bidimensional como sendo uma matriz coluna de 2 dimensões. Isso é de praxe, todo mundo está acostumado a fazer isso para matéria de mecânica, os calouros provavelmente não, mas é uma coisa bem simples. Você sempre pode representar um vetor em termos de uma matriz coluna. Agora, na mecânica quântica, o espaço vetorial complexo, que é o nosso espaço de Hilbert, não é isomorfo ao reais 2. Ele é isomorfo ao complexos 2, ou seja, um espaço complexo bidimensional. Dessa maneira, a gente não pode mais representar os nossos vetores por uma matriz real, certo? A gente vai ter que representar por uma matriz complexa, mas que na prática é a mesma coisa. A gente pode representar nossos vetores de estado por matrizes coluna 2D. Ao invés de escrever nessa forma, essa daqui também é bem-vinda, certo? Em especial, essa daqui é muito fácil de fazer conta. E provavelmente é a que a gente mais vai usar. Então a gente vai representar os nossos estados físicos como sendo matrizes bidimensionais, matrizes coluna, certo? Com entradas complexas. Bom, na nossa analogia, o produto interno de um espaço vetorial real bidimensional é simplesmente uma multiplicação de matrizes, certo? Basicamente, se eu quiser calcular o produto escalar entre esse vetor V e esse vetor E0, o que eu tenho que fazer é basicamente o seguinte: eu escrevo esse cara na representação matricial, eu escrevo esse cara na representação matricial também, só que eu tenho um probleminha. Eu não posso multiplicar duas matrizes coluna, certo? A multiplicação de matrizes só funciona para alguns valores de dimensões das matrizes. Isso é uma regra que vocês aprendem no ensino médio. Então, para multiplicar uma matriz coluna por qualquer outra coisa, que seja um vetor, essa outra coisa precisa ser uma matriz linha, certo? Então, o que a gente vai fazer é basicamente converter o nosso vetor V em uma matriz linha. Tudo bem? Existe uma operação que faz isso para a gente na álgebra linear que chama transposição, certo? A gente vai calcular simplesmente o transposto da nossa matriz V, ou do nosso vetor V, e vai obter uma matriz linha. Tudo bem? Dessa forma, o nosso produto escalar é dado simplesmente pela multiplicação dessa matriz linha por essa matriz coluna. Bem simples. Ou seja, a gente reduz tudo a uma multiplicação de matrizes da seguinte maneira. A gente pega o nosso vetor V, o nosso vetor é zero, toma o transposto do V e multiplica pela matriz E0. Bom, isso é simplesmente o que está colocado na sua tela agora. Fazendo as contas da multiplicação de matrizes, eu tenho certeza que todos vocês são capazes, só fazer linha por coluna, a gente obtém essa relação. Tudo bem? Então a ideia é basicamente que a gente acabou de encontrar uma maneira de representar o produto interno, ou o produto escalar, que era uma coisa que a gente calculava de outras maneiras anteriormente, como sendo um produto de matrizes. A gente vai carregar essa mesma ideia para a mecânica quântica. O produto interno de um espaço vetorial complexo também é simplesmente a multiplicação de duas matrizes. Na direita, a gente tem um ket de duas entradas, assim como a gente falou que era possível. Na esquerda também. E agora eu quero saber quem é o produto interno entre esses dois vetores. Aqui a gente vai trocar a notação de botar um pontinho entre os dois vetores por simplesmente colocar eles um com a bundinha virada para o outro, dessa maneira, certo? Essa representação é chamada várias vezes de bracket. Bom, nessa representação matricial eu quero saber quem vai ser o meu produto interno para a mecânica quântica, para um espaço vetorial complexo. Então a ideia é a seguinte: para multiplicar matrizes complexas, a primeira tem que ser uma matriz linha, como a gente já falou para um espaço real. A diferença é que aqui, para satisfazer uma série de condições matemáticas, além de tomar a transposta, a gente também precisa tomar o complexo conjugado dessa matriz. O João Vitor diz: tanto faz representar dessa forma ou um virado para o outro? Não, João, a gente vai reservar a notação de um virado para o outro para uma outra operação que a gente vai ver nessa aula. Tudo bem? Então, por enquanto, para tratar do produto interno, a gente vai deixar um com a bundinha virada para o outro. O Marcos Vinícius perguntou: por que precisa do complexo conjugado? É uma questão muito interessante. A ideia, basicamente, é extremamente matemática, então se você não acompanhar, tá tudo bem. Mas a ideia é que todo espaço munido de um produto interno também é um espaço normado, em que a norma é definida dessa maneira.
certo? É basicamente o produto interno do vetor com ele mesmo. E a gente precisa que isso seja sempre maior que zero, para que isso seja uma norma, tudo bem? Então, para satisfazer esse requisito matemático, a gente precisa que as constantes relacionadas a esse cara tenham um complexo conjugado, para que quando você multiplique dois deles, o resultado seja sempre maior ou igual a zero, tudo bem? Paulo perguntou, complexo conjugado é tipo raiz de 1 menos x, raiz de 1 mais x, raiz de 1 menos x. Tá, esse conjugado é o conjugado que você estuda em cálculo, certo? O complexo conjugado que a gente está falando aqui, e é importante que todos vocês saibam disso, porque é um ponto de dúvida, e se vocês não souberem números complexos, não vai ter como a gente fazer as nossas contas. É o seguinte, um número complexo genérico pode ser representado por a mais ib, certo? Em que esse i é o nosso número imaginário, a famosa raiz de menos 1. Tudo bem? A operação complexo conjugado leva o seu número a mais ib no número a menos ib, tudo bem? Você troca o sinal do i, basicamente. Certinho? Então, para multiplicar matrizes no espaço complexo, a primeira delas deve ser uma matriz linha conjugada, certo? O que isso quer dizer? A gente vai tomar a transposta dessa matriz, mas além disso, a gente não vai ficar satisfeito. A gente vai tomar o complexo conjugado de cada uma das constantes que fazem parte dessa matriz também, certo? Acontece que escrever esse tal cat v transposto complexo conjugado todo santo dia da sua vida, se você é um mecânico quântico, é um saco, certo? Ninguém quer ficar usando essa notação todo santo dia. Então as pessoas foram espertas e inventaram uma notação mais curta para isso, certo? A gente chama isso de Bra, tudo bem? Esse cara aqui é exatamente esse cara aqui, tudo bem? O que a gente chama de Bra-V, nesse caso, é simplesmente o cat-V, só que a transposta dele e o complexo conjugado dele, certinho? Não é nenhum objeto de outro mundo, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é simplesmente o mesmo vetor que você tinha, a mesma matriz super fofa e bonitinha, só que a transposta e o complexo conjugado dela. Para facilitar a ideia na cabeça de vocês, o cat é esse objeto de cima, certo? E ele é representado por um gato, porque cat parece uma maneira cracuda de falar gato em inglês, certo? Tipo cat, como se fosse um alemão que acabou de beber todas. E a segunda quantidade a gente chama de bra, que lembra muito o nosso queridíssimo sutiã em inglês. Tudo bem? Essas duas quantidades se juntam para formar o que a gente chama de produto interno, que é simplesmente esse produto de matrizes. Tudo bem? É o nosso bra, que a gente acabou de definir, que é só essa matriz, vezes o nosso cat, que é só essa outra matriz. Se você fizer as contas direitinho e multiplicar as duas matrizes, você obtém o seguinte. Você vai ter V1 complexo conjugado vezes W1, mais V2 complexo conjugado vezes W2. Notem que lembra muito, mas muito o produto escalar que vocês conhecem do espaço vetorial normal. A ideia é que você vai pegar simplesmente as primeiras componentes e tomar o complexo conjugado delas. Então, não tem nada de misterioso. Bom, então tá aqui, diante de vocês, a definição do produto interno na mecânica quântica, ou pelo menos para a parte da mecânica quântica que interessa a gente nesse curso, são os espaços de Hilbert bidimensionais. Certo? Belezinha? Não é um formato muito complicado, a gente pode fazer uns exercícios depois, tá tudo bem. Bom, juntos eles formam isso que a gente chama de braquete, então você pode juntar o sutiã com o gato, e nisso você tem exatamente o nosso produto interno, que é um número, certo? Paulo disse, mas esse produto interno ainda continua sendo uma grandeza escalar? O que representa esse número? Então, dá para ver que ele é uma grandeza escalar porque essa daqui é a componente do seu vetor, certo? Que é um número. A gente toma o complexo conjugado dele, então continua sendo um número. A gente multiplica por outro número e soma com outro número. O resultado disso continua sendo um número complexo, certo? Então, o nosso produto interno continua resultando num escalar, num elemento do corpo, que é o que a gente quer para um produto interno bem comportado. O que representa esse número? A gente vai ver já já. Tem uma interpretação física clara para ele, mas ela só aparece dentro do segundo postulado. Por enquanto, a gente está descrevendo qual matemática a gente vai usar para descrever a nossa física, certo? Uma coisa importante do primeiro postulado da mecânica quântica é o seguinte: tá numa linhazinha, tá numa palavrinha que diz que todo estado físico deve ser normalizado, certo? O que significa um estado físico, um vetor ser normalizado? Ora, a gente diz que um vetor bidimensional real é normalizado quando o módulo dele é igual a 1. Ou seja, quando você calcula o produto interno dele com ele mesmo, isso resulta em 1, certo? Para a mecânica quântica vai ser a mesma coisa. Um vetor de estado físico deve ser normalizado, ele tem que ser normalizado. Então ele sempre satisfaz essa relação.
Produto interno de psi com psi, ou seja, do estado com ele mesmo, tem que ser igual a 1, tudo bem? Agora, se a gente representar o nosso vetor nessa base, do spin na direção z, isso se transforma no seguinte. O nosso cat psi é simplesmente a matriz coluna alfa com beta, como a gente já disse. O bra psi é essa matriz transposta e complexa conjugada, que é o que está diante de vocês bem aqui. E o que a gente está pedindo é que a multiplicação dessas duas coisas seja sempre 1, certo? Colocando as contas bem feitas, a gente tem que basicamente essa multiplicação matricial resulta nisso. Se vocês lembrarem de números complexos, quando você pega um número complexo conjugado e multiplica por ele mesmo, isso te retorna um módulo ao quadrado desse número, certo? Então, pedir para que o produto interno do psi com ele mesmo seja sempre igual a 1 é a mesma coisa que pedir que alfa ao quadrado mais beta ao quadrado sejam sempre iguais a 1, certo? Isso reduz o nosso espaço de constantes para um círculo, certo? Um círculo de raio 1, em que os seus eixos são um módulo dos seus números complexos. Bom, assim a gente consegue voltar com tudo para o nosso primeiro postulado da mecânica quântica e entender o que diabos tudo isso significa. A gente acabou de falar, o estado físico do sistema mecânico quântico é representado matematicamente por um ket normalizado. A gente falou de tudo isso. E um espaço vetorial complexo, do qual a gente também já falou. Então, em notação matemática bonitinha, a gente vai dizer que o psi pertence a esse espaço vetorial complexo. Outra informação importante é que o psi contém toda a informação disponível sobre o sistema, certo? Essa última linha remete a gente para o segundo postulado. É ela que vai puxar a gente, para a gente tentar entender qual que é a interpretação física desse psi, desse estado físico, certo? Além de ser uma letra grega bonita, e além da gente botar ele numa notação vetorial muito bonita também, o que diabos ele significa fisicamente? O que eu posso ir medir no laboratório, no fim das contas? É isso que um físico de verdade quer saber. Bom, daí a gente entra no postulado 2 da mecânica quântica. A gente viu o seguinte, a probabilidade de medir o sistema psi em um determinado estado φ é dada pelo módulo do quadrado do produto interno entre eles. Palavras complicadas, vamos destrinchar tudo isso nos exemplos que a gente já viu. Vamos lá, analogia com o vetor de estado, analogia do vetor de polarização. Bom, como a gente já viu, dava para escrever o seu vetor de polarização em termos das componentes dele, da componente x e da componente y, certo? Qual que era a interpretação desse vetor de polarização? Bom, além de carregar a dinâmica do sistema, ou seja, de dizer para onde a sua onda eletromagnética está oscilando, no fim das contas, o módulo ao quadrado dele era importante. Por quê? Porque a componente x ao quadrado te dava a intensidade da onda em x, depois de passar por um polarizador horizontal. E a componente y ao quadrado te dava a intensidade da onda em y, depois de passar por um polarizador vertical, certo? Beleza, Luana falou. Felipe, qual seria a interpretação visual desse espaço vetorial complexo? Luana, bom, complicado é o seguinte. Um espaço bidimensional real pode ser representado como um plano cartesiano com setinhas em cima, certo? Essa visão clássica que a gente tem dos vetores na nossa cabeça, que a gente viu no ensino médio, que a gente usa nos primeiros semestres da física. Aqui a gente está falando de um espaço vetorial num sentido mais geral. No caso, apesar de ser bidimensional, o nosso corpo é complexo. Então, para tratar de cada uma das componentes do seu vetor, você precisa dar, além de a parte real do seu número, a parte imaginária dele. Então, para descrever um estado físico, você precisa me dar 4 números e não 2. Ou seja, para plotar isso na sua frente, para te dar uma interpretação visual, eu precisaria de 4 dimensões. Eu não consigo fazer um desenho em 4 dimensões. Logo, a gente não tem uma interpretação visual para isso, infelizmente. E isso porque a gente está estudando os sistemas quânticos mais simples de todos, que são os bidimensionais, certo? A gente chama isso de sistemas de 2 níveis. Um estado de Hilbert genérico normalmente tem infinitas dimensões. Ou seja, você precisaria de 2 vezes infinitos eixos para poder desenhar um espaço físico, um vetor físico lá. Mais do que isso, alguns problemas físicos requerem um espaço de Hilbert em que, além de ter um número infinito de dimensões, tem um número infinito incontável de dimensões. Porque suas variáveis são contínuas e não discretas. Então fica ainda mais complicado de visualizar. Por isso que a gente normalmente vai chamar esse tipo de espaço de abstrato, tudo bem? Não são as setinhas que você está acostumada, são outros vetores. Um vetor no sentido mais amplo da matemática. Maria Eduarda Souza Fonseca disse, por que a componente tem que estar ao quadrado mesmo? Bom, isso daí vem da interpretação física da luz, certo? Quando você estuda a física da luz, física das ondas eletromagnéticas, a gente viu há 2 aulas atrás, a gente percebeu que a intensidade era proporcional ao módulo do seu vetor campo elétrico ao quadrado, tudo bem? Então aqui pra gente, a componente x ao quadrado está associada à intensidade da onda no eixo x.
E a componente y está associada à intensidade da onda em y. Vamos ver como isso se traduz para a mecânica quântica. Bom, matematicamente, ainda na física da polarização, você pode descrever a sua componente x daquele jeito chique, do qual a gente já falou, certo? Componente x é simplesmente o seu produto escalar, ou produto interno, do versor x com o seu vetor original, tudo bem? Isso te dá aqui o módulo ao quadrado da componente x. A mesma coisa para a componente y, certo? Tem aqui o produto escalar, jeito chique de falar, componente y do seu vetor é zero. Certinho? Então a intensidade é proporcional ao módulo do quadrado do seu campo elétrico. Vamos ficar quânticos agora, certo? Vamos para o postulado 2 da mecânica quântica, baseado na nossa analogia que a gente acabou de fazer. Então aqui eu tenho um vetor de estado, tudo bem? Esse cara é o que a gente chama de componente Z+, e esse cara é o que a gente chama de componente Z-. Se eu tomar o módulo do quadrado dele, eu vou obter uma quantidade que é análoga à minha intensidade, certo? Que pra gente, na mecânica quântica, é a probabilidade, certo? Então sua componente Z+ ao quadrado é a probabilidade de medir o elétron com spin mais na direção Z, mais h cortado sobre 2 na direção Z, certo? E a sua componente Z- módulo ao quadrado é a sua probabilidade de medir o elétron com spin menos h cortado sobre 2 na direção Z. Tudo bem? Esse é o postulado mais interessante e mais importante de todos. É isso que conecta a nossa matemática doente com a realidade. Estou dizendo para você, as componentes desse vetor não são arbitrárias. Elas estão associadas à física. A física do quê? A física da probabilidade de medir o elétron em um determinado estado de spin. A componente Z, no módulo ao quadrado, é a sua probabilidade de medir ele com spin up na direção Z. E a componente Z- está associada com a probabilidade de medir ele com spin down na direção Z. Tudo bem? Para colocar isso na matemática, a gente diria o seguinte: o módulo do alfa ao quadrado é a sua probabilidade de medir o elétron com spin mais na direção Z. O módulo do beta ao quadrado é a probabilidade de medir o elétron com spin menos h cortado sobre 2 na direção Z. Isso daqui tem que queimar nos seus cérebros. Essa daqui é o postulado provavelmente mais importante de todos da mecânica quântica. É ele que diz para você, cara, o universo é descrito pela mecânica quântica. Ela não é determinística, ela é probabilística. Dos seus estados físicos você tira probabilidades, certo? Como você extrai essas probabilidades de um certo fenômeno acontecer? Tomando o módulo ao quadrado das suas componentes, certo? Tem uma outra maneira de colocar isso, que é aquela maneira chique que a gente falou em termos do produto interno, que é simplesmente dizer que esse cara aqui é o alfa, certo? Como a gente já disse, componente Z+, então a gente toma o produto interno do vetor psi com a direção Z+, certo? E a mesma coisa para o beta. O beta não é a componente Z-, então a gente toma o produto interno com Z-. De onde saiu o H cortado sobre 2? Então, lembra no experimento de Stern-Gerlach, quando você colocava o seu feixe de elétrons e dividia ele por um ímã? A deflexão do seu feixe de elétrons era proporcional ao momento angular do spin do seu elétron, certo? Quando você vai lá no experimento e calcula qual é de fato esse momento angular intrínseco, qual é o spin do elétron, você mede ele no laboratório e vê que ele é igual a h cortado dividido por 2. H cortado é aquela constante física dividido por 2. O alfa ao quadrado é a probabilidade de medir o elétron com esse spin. Requerir que o módulo do psi seja sempre igual a 1 é simplesmente a gente dizendo que a gente está fixando a interpretação probabilística da teoria, certo? Porque a soma de duas probabilidades tem que dar sempre 1, assim como o Matheus acabou de falar. Bom, qual que é o significado físico desse tal vetor de estado, então? A gente acabou de ver que esse alfa estava associado à probabilidade, né, quando se tomava o quadrado dele, e o beta a mesma coisa. Agora que a gente sabe de tudo isso, vamos usar a nossa física nova para predizer o resultado de um experimento, certo? Vamos imaginar que eu preparei um feixe de elétrons nesse estado físico, certo? O estado físico mais genérico que a gente acabou de escrever. É um número complexo vezes o Z+, mais um número complexo vezes o Z-. Eu quero saber o seguinte: qual a probabilidade de encontrar um elétron nessa saída do meu experimento de Stern-Gerlach? E qual que é a probabilidade de encontrar o meu elétron nessa saída no meu experimento? Sua probabilidade de medir o elétron com spin mais h cortado sobre 2 é módulo de alfa ao quadrado. E a sua probabilidade de medir o elétron com spin menos h cortado sobre 2 é módulo de beta ao quadrado, certo? Foi exatamente o que a gente viu há 2 slides atrás, tudo bem? Exatamente a mesma coisa, só que agora eu coloquei uma maquininha de Stern-Gerlach entre as duas coisas, certo? O que a gente está medindo é exatamente isso. O que a máquina de Stern-Gerlach faz é justamente medir essas componentes. Então a probabilidade de medir o elétron com spin mais h cortado sobre 2 é alfa ao quadrado. É exatamente o que aparece bem aqui, certo?
E a probabilidade de medir o elétron com spin menos h cortado sobre 2 é o módulo de beta ao quadrado, assim como a gente tinha acabado de falar, certo? Para quem respondeu 50-50, isso é um caso específico, o caso que a gente mediu no laboratório no experimento Stern-Gerlach, certo? Que é o caso em que esse alfa e esse beta são tais que a probabilidade, no fim das contas, seja 50% de um lado e 50% de outro. Alguém consegue me dizer quais são esse alfa e beta que geram 50% numa saída e 50% na outra? Exatamente 1 sobre raiz de 2, certo? Então, se eu colocar esse alfa como sendo 1 sobre raiz de 2, eu resolvo completamente o meu problema, certo? Então, 1 sobre raiz de 2 ao quadrado dá 1 meio, que é 50%. E a mesma coisa para o beta, tudo bem? Pergunta, eu poderia ter escolhido outro alfa e outro beta que também satisfizessem essa condição? Então, por exemplo, considera que o meu alfa é um número complexo da seguinte forma, ele é 1 sobre raiz de 2, o módulo dele, vezes a exponencial de iθ. A gente sempre pode representar um número complexo nessa forma, né, a fórmula polar, tudo bem? Se eu tomar o módulo desse alfa ao quadrado, isso daqui é 1 sobre 2, vezes a exponencial de menos iθ, vezes a exponencial de iθ, e esses caras se cancelam a 1, certo? Então, independente dessa fase, na frente do meu 1 sobre raiz de 2, eu sempre obtenho 50%. Tudo bem? Então, todos esses valores de alfa e beta, que são satisfeitos basicamente por essa equação e por uma coisa semelhante que eu adiciono uma fase no beta, satisfazem a relação de 50-50. Tudo bem? Sabendo disso, agora eu posso voltar para o meu laboratório de Stern-Gerlach e pensar quais estados eu estava enviando para dentro do meu aparato, certo? E a gente vai descobrir que são estados aleatórios, 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2, certo? Patrícia, mas você disse que esse caso de 50-50 é específico, então alfa e beta podem ser outros que não satisfazem 50-50? Sim, Patrícia, desde que eles satisfaçam aquela relação que a gente mostrou no último slide. Módulo de alfa ao quadrado mais módulo de beta ao quadrado tem que ser igual a 1, certo? Então você pode escolher qualquer alfa e qualquer beta que você queira, desde que a soma dos dois ao quadrado seja sempre 1, tudo bem? Então um exemplo seria, sei lá, se eu escolhesse o meu alfa como sendo 1 sobre raiz de 3 e o meu beta como sendo raiz de 2 sobre 3. Se eu somar os dois ao quadrado, isso dá 1, certo? E aí, nesse caso, eu teria como probabilidade, se eu tomar isso daqui ao quadrado, 1/3 das minhas partículas seguiriam com spin mais e 2/3 das minhas partículas seguiriam com spin menos, certo? Como podemos alterar os valores de alfa e beta em um experimento? Bom, a gente vai ver mais para frente que a gente pode construir algumas máquinas que alteram o estado físico do nosso sistema, certo? Por exemplo, se eu passar um feixe aleatório por um campo magnético, eu posso transformar ele num feixe que seja alfa Z+, mais beta Z-, dependendo desse formato desse campo magnético que eu aplico no meu feixe de elétrons, certo? Então, os experimentalistas hoje em dia conseguem preparar um feixe de elétrons no estado que eles quiserem, só usando esse conjunto de ímãs. Vamos supor, então, que eu preparo o meu sistema no seguinte estado. Ele é psi, e o meu alfa vai ser um número complexo bem legal. Eu vou deixar vocês sugerirem um número complexo. Vamos lá. Qual que vocês querem? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual que é a probabilidade de medir esse elétron com spin mais h cortado sobre 2 na direção z positiva? Esse daqui é o módulo de um número complexo, certo? Como é que você calcula o módulo de um número complexo? A gente vai dizer que esse cara aqui dentro, então, é z, pode ser? Você calcula aqui, ó, complexo conjugado de z vezes z. Quando você faz isso, você tem menos i sobre raiz de 3, i sobre raiz de 3, menos i com i ao quadrado é menos 1, menos com menos é mais, então isso daqui dá 1/3, assim como a gente já tinha dito. E a probabilidade de medir ele no spin down é basicamente o módulo do beta ao quadrado, que é simplesmente 2/3. Dá para notar que as duas probabilidades se somam a 1, certo? O Vinícius acabou de perguntar o seguinte, é possível um experimento atual conseguir probabilidades aleatórias, tipo 20% e 80%? Sim, Vinícius, as probabilidades que você quiser. Pode ser 0,01% spin up e 99,99% spin down, certo? Da maneira que você quiser. Bom, então uma proporção de alfa, módulo de alfa ao quadrado, né, vezes 100% dos elétrons tem spin up, e módulo de beta ao quadrado vezes 100% dos elétrons tem spin down. O caso especial disso foi o experimento de Stern-Gerlach que a gente viu pela primeira vez. Um feixe aleatório tinha módulo de alfa ao quadrado igual a 1 meio, vezes 100% dá 50%. Pergunta, se eu fizer um experimento com um elétron só, qual que vai ser o spin dele? Não tem como predizer.
E não é tipo, não tem como predizer que nem o resultado de quando você joga uma moeda pro alto e cai cara ou coroa. Porque se você soubesse a posição e velocidade de cada elemento da sua moeda, você saberia dizer precisamente em que ponto ela vai cair com qual orientação para cima. Então a moeda não é um gerador de números aleatórios. O que está acontecendo aqui não é um caso análogo a esse. É como se fosse Deus jogando uma moeda para cima e a moeda perfeita. É uma moeda totalmente imprevisível, é uma moeda do universo, certo? Que tem uma certa probabilidade de cair para cima e uma certa probabilidade de cair para baixo. Tem a frase famosa do Einstein que Deus não joga dados. Pois é, mas a frase do Einstein estava errada, no fim das contas. Ele joga sim, e além de jogar dados, ele joga moedas, joga no bicho, joga em qualquer jogo de azar. Joga D20s também e etc. Tudo bem? Para estados quânticos com qualquer número de graus de liberdade que você queira. Bom, então a gente não sabe predizer qual vai ser o resultado do spin do elétron. A gente sabe dizer com quais probabilidades isso pode acontecer. A gente não sabe, a mecânica quântica dá só as probabilidades. Então a gente tem que a probabilidade de obter ele com spin up é módulo de alfa ao quadrado. Probabilidade de obter ele com spin down é módulo de beta ao quadrado. Tudo bem? E agora, se eu quiser saber qual a probabilidade de medir esse mesmo elétron, só que agora a componente x do spin dele, quais vão ser as probabilidades? E o Matheus disse, dá para escrever o Z mais e o Z menos em termos de x mais e x menos com aquela mudança de base. E o Matheus está precisamente certo. É isso que a gente tem que fazer, certo? Eu disse para vocês que a probabilidade era o módulo de alfa ao quadrado e o módulo de beta ao quadrado quando a gente estava na base Z, certo? Só que, para medir o spin na direção x, a base Z não é mais natural para tirar os nossos resultados experimentais, certo? A gente vai ter que trocar de base, uma base em que seja mais fácil fazer as nossas contas, certo? Aí sim a gente vai conseguir dizer quais são as probabilidades dele chegar em cada um desses pontos. Então, basta mudar de base do Z para o x. A questão é, como mudar de base de spin, certo? Aqui a gente tem o nosso vetor escrito na forma padrão, que a gente está escrevendo desde o começo, mas para trocar ele de base, eu preciso simplesmente reescrever a base antiga em termos da base nova. E aqui eu estou dando uma tabelinha para vocês que também consta na sua lista de exercícios de como as suas bases antigas se relacionam com as suas bases novas, certo? Então, se você quer mudar para a base do x mais e x menos, você vai precisar escrever o seu z mais e z menos em termos desses caras, tudo bem? Se você quer trocar para a base do y, você vai fazer a mesma coisa, vai reescrever o z mais e o z menos em termos do y, certo? Quando a gente muda de base, a gente obtém uma nova combinação linear para o mesmo estado, certo? Ele está simplesmente numa base diferente. Isso é uma das propriedades mais legais dos vetores. Você pode escrever eles em qualquer base, mas eles continuam sendo os mesmos vetores. Então a ideia é que para descrever o resultado daquele experimento, eu vou mudar o meu estado dessa base em z para minha base em x. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essas duas relações, aqui eu tenho x mais em termos do z e x menos em termos do z. O que eu preciso é o contrário disso. Então eu vou resolver esse sistema de equações para encontrar z mais igual a coisas do z menos e z menos igual a coisas do x, certo? Então eu vou botar minha base z em termos da base x. E aí eu vou obter alguma relação do tipo, z mais é igual a 1 sobre raiz de 2 x mais x menos. Daí eu vou substituir ele bem aqui. E aí embaixo eu vou obter, tipo, z menos é igual a 1 sobre raiz de 2 x mais menos x menos. Aí eu substituo bem aqui, certo? Eu faço a álgebra, junto as coisas, e no fim das contas eu vou obter uma combinação linear nessa base nova. Eu vou ter algum número vezes o x mais algum número vezes o x menos. Então, como eu já falei, a gente obtém uma nova combinação linear para o mesmo estado. Nosso estado não muda, a gente está só mudando de base, tudo bem? Então, esse estado que eu descrevi como sendo alfa z mais e beta z menos, na base do x pode ser escrito como um gama x mais delta x menos. Se eu quisesse mudar para a base do y, eu escreveria um epsilon y mais rho y menos. Tudo bem? Alfa, beta, gama, delta, epsilon e rho são só números complexos. Então a ideia é a seguinte, se eu quiser saber qual a probabilidade de medir a componente x do spin do elétron, o que eu tenho que fazer é trocar esse vetor de estado para a base do x. A gente usa, novamente, assim como eu já mencionei para vocês, essas relações, certo? As relações entre o x mais e o x menos com o z mais e o z menos. Fazendo isso, a gente troca de base. Agora a gente está numa nova base, na base do x mais e do x menos, em que as nossas componentes são o gama e delta. Nesse momento, senhoras e senhores, respondam a pergunta novamente. Qual é a probabilidade de medir o meu elétron com spin up na direção x? E qual a probabilidade de medir o meu elétron com spin down na direção x?
sabendo que o meu estado agora é escrito dessa maneira na base natural do x. Felipe, licença. Diga. Eu acabei de perceber que eu não entendi uma coisa aqui. Essa mudança de base, ela faz sentido para mim ao contexto da polarização, né? Consigo entender que a gente poderia escrever o vetor da onda em quaisquer duas bases e tal, e aí a gente poderia escrever a onda polarizada em função de duas direções ortogonais. Mas aqui, e eu percebi também que isso gera um pouco de confusão, né? Porque o X, o Y e o Z, em tese, seriam ortogonais e tal, mas aqui, se eu estou entendendo certo, eles estão no mesmo plano, né? Essas bases X mais X menos estariam no mesmo plano bidimensional, né? Exatamente. Então, aqui o x mais é ortogonal ao x menos. E Sim, o x, o y e o z não são ortogonais entre si. sim. Mas aí a minha dúvida é, na verdade, como, como isso pode ser, como isso pode acontecer ao contexto do spin, porque, não, agora eu estou pensando também que não faz sentido essa minha dúvida, porque eu estou pensando no spin enquanto vetor momento angular, né? Só que ele não é um vetor momento angular, em Calma lá. que, Ele é um vetor momento angular. Só que o spin é o observável que você mede no laboratório. Ele, de fato, você pode pensar como sendo uma setinha dentro do nosso mundo real, dentro do nosso espaço tridimensional. Aqui a gente está falando de outra coisa. A gente está falando de um outro tipo de vetor. Esses são vetores de estado. Tudo bem? Uhum. Então, eles não apontam para lugar nenhum no nosso espaço real, porque eles moram num espaço complexo bidimensional, certo? Sim, mas aí o que a gente está fazendo aqui é medir as probabilidades da nossa partícula estarem com spin up ou down nas diferentes direções, né? Sim. Que seriam os estados. Aham. Mas essas direções, não, elas sim não seriam ortogonais de alguma forma? Não, porque a gente está falando do estado de spin, certo? Experimentalmente, se você pega um feixe de elétrons e dispara em direção ao experimento de Stern-Gerlach, que está orientado em qualquer direção, você sempre vai ter uma divisão do seu feixe em duas partes, certo? Uhum. E é exatamente esse fator experimental que dá esse comportamento estranho que a gente está vendo aqui, porque é justamente isso que faz com que os nossos estados sejam análogos à polarização, certo? Mas não é como se o meu vetor de spin viesse em direção ao experimento de Stern-Gerlach e fosse filtrado, como se ele fosse uma polarização, certo? O que é Uhum. filtrado no experimento de Stern-Gerlach é o seu vetor de estado, certo? Certo. Então, sempre que você for pensar na analogia polarização com spin, o vetor polarização é análogo ao vetor de estado, não ao vetor de spin, certo? Até Sim. porque falar de vetor de spin aqui nesse contexto fica complicado, porque como a gente já viu nos nossos experimentos, quando você mede a direção z e depois a direção x, você perde completamente a sua informação sobre a direção z, certo? Para construir o seu vetor momento angular, você precisaria saber as três componentes ao mesmo tempo, para poder dizer para onde o seu vetor aponta e qual que é o módulo dele, certo? Na mecânica Certo. quântica, isso é impossível. Não tem como você conhecer as três componentes ao mesmo tempo. Porque quando você mede em Z e tem certeza dela, e depois mede em X e tem certeza dela, você acabou de perder a certeza em Z. Que nem a gente viu nos experimentos consecutivos, com várias maquininhas, certo? Uhum. Certo. Por isso que a gente está abandonando essa noção de vetor momento angular e está indo fazer nossa matemática em termos dos vetores de estado, tudo bem? Uhum. Não, beleza. Agora eu acho que eu tô começando a pegar um negócio aqui. Massa. Muito Valeu. bom, muito bom. Por nada. Pode falar, Vitor. Tipo assim, só pra ver se eu entendi agora, depois que você falou, é como se esse vetor de estado, ele vai estar mostrando a probabilidade de eu calcular o spin, o valor do spin. Eu estou usando um para calcular o outro, só que eles não têm uma conexão matemática em si, né? Como assim você está usando um para calcular o outro? Você fala que eu Tipo, estou relacionando o x com o z? não, eu digo que eu tô
eu estou usando o vetor de estado para descobrir a probabilidade de calcular o spin em tal direção. Mas, tipo, eu não estou em si calculando o spin. Eu estou usando o vetor de estado para poder ter uma informação do spin, né? Exatamente. E esse é o ponto. Lembra que no primeiro postulado a gente disse que o vetor de estado continha toda a informação sobre o sistema físico? Era nesse sentido, a informação das probabilidades que você pode obter nos seus experimentos. Certo? Então, tipo, o vetor de estado ele serve como uma ferramenta matemática vetorial para eu calcular uma probabilidade, né? Eu não poderia ter dito de maneira melhor. Você resumiu muito bem. Beleza, valeu. Por nada. Bom, para quem votou em módulo de gama ao quadrado e módulo de delta ao quadrado, vocês acertaram perfeitamente. Certo? Então, de novo, que nem a gente viu nos primeiros slides do segundo postulado. Se você tem um vetor escrito na base natural da medida que você quer tomar, basicamente a medida de obter mais h cortado sobre 2, desculpa, aqui eu troquei, tá? Aqui eu botei menos h cortado sobre 2 em cima e mais embaixo, só porque eu sou dislexo, foi mal. Era para ser mais em cima e menos embaixo. Então, a probabilidade de obter spin up na direção x é módulo de gama ao quadrado, e a probabilidade de obter spin down na direção x é módulo de delta ao quadrado. Tudo bem? Escrito da nossa maneira chique para falar das componentes, isso é simplesmente o produto interno do seu vetor de base em relação ao psi, módulo ao quadrado. Tudo bem? Bom, o efeito análogo caso eu queira medir a minha componente y do spin, certo? O procedimento é o mesmo. Eu pego o meu vetor de estado, troco ele para a base do y e eu calculo as minhas probabilidades. Eu pulei alguns passos de conta que eu fiz no caso do x e eu já deixei o estado em termos do y diretamente aqui, só para ver se vocês estão pegando direitinho. Qual é a probabilidade de medir o meu elétron com spin mais na direção y e qual que é a probabilidade de medir ele com spin menos na direção y? Beleza, muitos de vocês responderam e a resposta é exatamente essa, módulo de epsilon ao quadrado para o spin up e módulo de ρ ao quadrado para o spin down. Muito bom. Bom, com isso a gente fecha o postulado 2 da mecânica quântica. A gente dizia que a probabilidade de medir o sistema psi em um determinado estado φ é dado pelo módulo ao quadrado do produto interno entre eles. A gente verificou isso em múltiplos exemplos usando a nossa base, certo? Mas eu poderia ter feito essa medição em relação a qualquer base, ou qualquer estado. Por isso que a gente usa um φ genérico, ao invés de dizer só z+, z-, x+, x-, e a mesma coisa para o y. Então vamos continuar. Agora a gente vai para o postulado 3 da mecânica quântica. Um sistema físico no estado inicial psi, ao ser medido resultando no estado φ, passa a ter um novo estado após a medição, dado pela projeção de psi em φ, certo? Isso daqui é um pouco mais simples depois que você entende o exemplo passado, mas vamos lá. A ideia é que o nome antigo desse postulado era o colapso da função de onda. Justamente porque no início do seu experimento você tinha uma função de onda extremamente genérica. Quando você fazia uma medida em cima do seu estado, você obtinha um vetor reduzido, certo? O seu vetor se reduzia simplesmente ao estado correspondente à medida que você tinha acabado de fazer. Em termos simples, é o seguinte, imagina o seguinte, a gente tem aqui a nossa queridíssima máquina de Stern-Gerlach, só para ver se todo mundo está sabendo de fato quais vão ser as probabilidades de obter spin up na direção z e spin down na direção z. E é exatamente o seguinte, módulo de A ao quadrado e módulo de beta ao quadrado. A questão é a seguinte, vamos tornar esse experimento um pouco mais complicado. Vamos acrescentar uma nova caixa, certo? Então eu vou bloquear o feixe de baixo e eu vou deixar simplesmente o feixe de cima passar, certo? Eu quero saber qual que vai ser o meu estado novo, ou seja, qual é o estado que sobreviveu e está passando por esse feixe azul. Aqui eu entro com um estado extremamente genérico. É uma sobreposição de estado de spin up e spin down com as probabilidades que a gente já mencionou, certo? Módulo de A ao quadrado, módulo de beta ao quadrado. O que esse postulado novo, o terceiro, diz pra gente é o seguinte. Esse psi-nil, ele é basicamente a projeção do seu estado antigo em cima da medição que você acabou de fazer. Então ele é simplesmente o produto interno do psi com z+, na direção do z+. Ou seja, ele dá simplesmente uma constante vezes o z+. Tudo bem? É isso que a gente chama de colapso da função de onda. Vamos ver o que isso significa em termos de probabilidade. Depois desse experimento, qual a probabilidade de medir o elétron com spin up e qual que é a probabilidade de medir o elétron com spin down, pessoas? Bom, a resposta é a seguinte. Você vai ter módulo de alfa ao quadrado em cima e módulo de zero ao quadrado embaixo. Como é que a gente pode saber disso? Bom, a probabilidade é simplesmente o módulo da componente ao quadrado, certo? Então o módulo da componente spin up ao quadrado é o módulo de alfa ao quadrado. Só que qual a componente do spin down que tem aqui?
0, certo? Ou seja, módulo de 0 ao quadrado, tudo bem? Esse daqui é exatamente o experimento que a gente chamou de repetibilidade da medida em Z, tudo bem? Que também é a mesma coisa da repetibilidade em X ou em Y. Se você mede uma partícula com spin up bem aqui, você vai continuar medindo ela sempre com spin up, tudo bem? Muitas pessoas falaram 100% e 0%. Aqui a gente tem que tomar uma certa diferença entre o que é probabilidade e probabilidade relativa, certo? Se eu considerar esse feixe como 100% do que está entrando aqui, então o módulo de alfa ao quadrado é simplesmente 100%. Se eu considerar a probabilidade em relação à probabilidade que eu tinha no começo, então esse cara é módulo de alfa ao quadrado, porque eu perdi metade do feixe aqui, certo? Mas se você quiser, para falar simplesmente da probabilidade relativa entre o que entra e o que sai, você poderia normalizar esse estado, que nem a gente sempre fez, tudo bem? Normalmente a gente sempre vai trabalhar com estados físicos normalizados, então a gente basicamente diria que esse alfa é igual a 1, certo? Ou igual a uma fase de módulo igual a 1. Vamos lá, é isso que a gente chama de colapso da função de onda, certo? Você tem uma função de onda, um vetor de estado, o nome que você preferir, extremamente geral aqui, que é uma sobreposição de spin-up com spin-down, e no final do experimento você acaba com elétrons que estão simplesmente com estado de spin-down, sempre, tudo bem? Então você reduziu a sua função de onda, você colapsou ela simplesmente para o estado de spin-up por conta da sua medida, tudo bem? Se você mediu ele com spin-up e medir de novo, ele vai continuar com spin-up. Notem o seguinte, a notação de Dirac é extremamente poderosa, porque ela facilitou um bocado de conta pra gente. Inclusive, eu vou mostrar para vocês como ela permite observar aspectos mais fundamentais da teoria. E é assim que a gente vai construir os nossos próximos postulados. Veja bem, a gente estava escrevendo um estado físico genérico até agora como sendo uma sobreposição de spin-up e spin-down, certo? A gente descobriu que esse alfa é dado pelo produto interno entre o Z mais e o psi, e o beta também é dado pelo produto interno do Z menos psi, certo? Tranquilo até agora. Acontece que a gente pode usar esses dois fatos para o seguinte. Bom, eu sei que o alfa é igual ao produto interno do Z mais com psi, certo? Então eu vou substituir exatamente isso. Tudo bem? Eu sei a sobre o beta, então eu vou substituir a mesma coisa. Coloquei até entre parênteses para a gente se lembrar que o que está aqui dentro é um número. Tudo bem? Agora eu vou simplesmente rearranjar as coisas por conta do seguinte. Se o que está dentro desse parênteses é um número, tanto faz eu botar ele atrás do meu cat quanto na frente, certo? É só um número que está multiplicando um vetor, não tem problema nenhum, a gente pode fazer isso com as nossas matrizes o quanto a gente quiser, certo? Então eu peguei esse número que está entre parênteses e passei para o lado direito dos meus vetores, certo? Então o que está escrito aqui embaixo é a mesma coisa do que está escrito em cima, só que eu passei tudo que tem parênteses para o lado direito. Agora eu vou dropar os parênteses, certo? Eu vou tirar os parênteses dessa relação e ela vai continuar verdadeira. A ideia é que sem os parênteses, eu posso colocar esse psi, que está do lado direito, em ambos os lados, em evidência. Certo? Então, olhando para cá, o que sobra é cat mais, cat menos, juntos, um de frente para o outro, certo? Da mesma maneira que está aqui, acompanha. Cat menos, bra menos, um de frente para o outro. Tudo bem? Do jeito que está aqui. A gente vai simplesmente pegar o psi que multiplica ambos e deixar ele em evidência. Tudo bem? Dentro desse parênteses, existe um objeto matemático novo, que a gente não tratou até agora. Vamos entender como é que ele funciona. Como ele é um objeto que atua no vetor dessa maneira, então, assim como a gente viu que quando a gente encaixa o cat em cada um desses braços, a gente obtém um vetor, eu vou chamar esse cara de I com o chapéu em cima. Tudo bem? Mas olha só que interessante. Esse cara mapeia o psi nele mesmo. Quando você aplica esse objeto no psi, ele volta para ele mesmo, certo? Isso é um objeto muito curioso. Você aplica ele num vetor e ele leva o vetor nele mesmo, tudo bem? Separando só a parte que estava dentro do parênteses, a gente obtém essa relação, tudo bem? Era isso que estava dentro do parênteses, era isso que eu chamei de I. Agora, lembra que eu consigo representar os meus vetores como sendo matrizes? A gente vai fazer isso agora. Bom, o cat Z+, é simplesmente a matriz 1, 0. O bra Z+, é 1, 0. A mesma coisa para o cat Z- e para o bra Z-, tudo bem? Quando eu faço essa multiplicação de matrizes, a matriz que eu obtenho é a seguinte. E para quem estudou álgebra linear, está muito claro que essa é a famosa matriz de identidade 2×2. Já dava para ver isso antes? Já. A gente tem uma matriz que mapeia o seu vetor nele mesmo. Isso a gente chama de operador, e é um operador muito específico, é o operador identidade. Tudo bem?
Guilherme disse, bracket é o produto interno, já o cat-bra seria o produto vetorial? Não, porque o cat-bra não está te produzindo um outro cat, não está te produzindo um elemento do espaço vetorial, ele está te produzindo um operador, está te produzindo uma matriz, certo? Então o cat-bra não é análogo ao produto vetorial. Luana perguntou, por isso que a computação quântica consegue fazer combinações diversas ao mesmo tempo? Esse é um dos motivos. A ideia é que na computação quântica você consegue sobrepor 2 bits. Esses bits a gente chama de qubits, porque eles são bits quânticos. Então, um bit clássico só assume 2 valores, um bit quântico pode assumir 4 em sobreposição. Por isso que, enfim, você consegue ter mais combinações. Bom, a questão é, como a gente acabou de ver, usando esse formalismo da notação de Dirac, dos braços dos cats, a nossa teoria também depende de operadores que atuam nesse tal espaço vetorial complexo. Aqui a gente acabou de achar um dos operadores mais importantes, que é a identidade, certo? Que mapeia o vetor nele mesmo. Será que existem outros operadores escondidos dentro da mecânica quântica? A gente passou por eles e não percebeu até agora? Bom, a gente vai ver que sim, calculando uma coisa bem específica. Se a gente tem probabilidades, então a nossa teoria quântica é uma teoria estatística, certo? E todo estatístico quer sempre extrair a maior quantidade de momentos que ele pode da distribuição de probabilidades dele, certo? Para que ele possa conhecer de maneira completa o sistema. Então, se a gente tem nossas probabilidades, a gente pode pensar no nosso primeiro momento estatístico, que é a média, certo? A gente pode calcular a média dos resultados observados em múltiplos experimentos de spin. Pensa no seguinte, dado esse estado físico genérico que a gente escreveu, o alfa z mais beta z menos, a gente já viu que a probabilidade de medir o spin na direção z é dado por probabilidade em z mais módulo de alfa ao quadrado e probabilidade de z menos, devia ter um menos aqui, foi mal rapaziada, vocês sabem, dislexia, módulo de beta ao quadrado, certo? Assim como a gente já viu várias e várias vezes. A questão é, imagina que eu faço um bando de experimentos, certo? Que eu encho uma sala com 1 bilhão de experimentos de Stern-Gerlach. Eu faço todos simultaneamente usando um elétron só em cada. Se todos os elétrons estão preparados no mesmo estado quântico, que é esse alfa z mais beta z menos, em cada experimento eu vou obter um resultado. Então, em um vai bater mais h cortado sobre 2, no outro vai bater menos h cortado sobre 2, e eu vou ter uma distribuição de probabilidades dos resultados dos meus experimentos, certo? Eu sei que quando eu realizar todos eles, e se eu realizar muitos, eu devo observar que a probabilidade de obter o elétron com spin mais h cortado sobre 2 é módulo de alfa ao quadrado, e de obter o spin menos é módulo de beta ao quadrado. E agora, se eu quiser calcular a média de todas essas medidas de spin, certo? Então, sei lá, teve 34 que deram spin up e 97 que deram spin down. É óbvio que isso não soma 1 bilhão, mas vocês entenderam, certo? Qual foi a média das minhas medidas de spin? Isso é uma coisa importante estatisticamente. A ideia é a seguinte. Bom, média todo mundo sabe calcular, todo mundo aprendeu isso no ensino médio. Então vamos lá. A média do spin é a seguinte. Número de experimentos em que eu obtive spin up vezes o resultado do experimento, né, o resultado da medição, que é mais h cortado sobre 2, mais o número de experimentos que eu obtive spin down, vezes o resultado dessas medições, que foi menos h cortado sobre 2. Tudo isso dividido pelo meu número total de experimentos, certo? Ora. Eu posso escrever ela desse jeito. Tudo bem? Então eu basicamente passei o n dividindo, e agora eu tenho o número de partículas medidas com spin z+, dividido pelo número total, mais o número de partículas medidas com z menos dividido pelo número total. Tudo isso vezes mais h cortado sobre 2 menos h cortado sobre 2. Se eu fizer muitos experimentos, mas muitos mesmo, a gente tem o limite estatístico, certo? O primeiro cara vira basicamente a probabilidade de medir spin up na direção z, vezes h cortado sobre 2, mais a probabilidade de medir menos h cortado sobre 2 vezes menos h cortado sobre 2. Por isso que aparece esse sinal de menos aqui. Tudo bem? Acontece o seguinte, agora a gente tem uma teoria para predizer quais vão ser essas probabilidades, certo? Qual vai ser a probabilidade em z+, e qual vai ser a probabilidade em z-. A gente acabou de ver que eles são o produto interno do z+, com psi, módulo disso ao quadrado, e o produto interno do z menos psi, módulo disso ao quadrado, certo? Eu simplesmente substituí as minhas probabilidades pelo que a gente já falou até agora. Exatamente o que está descrito aqui para vocês, certo? Da mesma maneira. Pensa no seguinte, esse cara aqui é o nosso módulo do z mais psi ao quadrado. Como é o módulo de um número complexo ao quadrado, eu sempre posso escrever isso da seguinte maneira. Isso daqui
é o complexo conjugado do meu número complexo, certo? Vezes ele mesmo. Tudo bem? Agora, a gente vai ter um passo importante, que é o seguinte. Esse cara aqui, o complexo conjugado do produto interno do Z mais com Z menos, é a mesma coisa que o produto interno do psi com Z mais. Ou seja, é a mesma coisa de inverter essa relação, tudo bem? Calcular o produto interno invertido. Alguém sabe me dizer por quê? Então, tudo bem. A questão é a seguinte, ó, se liga. Lembra quando eu estava falando do produto interno do V com W? Que isso daqui era V1, complexo conjugado W1, mais V2, complexo conjugado W2? Vamos dar uma olhada para quem é o produto inverso disso daqui, para quem que é o W escalar com V. Dessa vez vai ser o W1 complexo conjugado V1 mais o W2 complexo conjugado V2. Se você olhar para as duas relações, esse cara aqui é simplesmente o complexo conjugado desse cara aqui, certo? Então a gente pode dizer que VW complexo conjugado é igual a WV. Então esse produto interno, Z mais psi complexo conjugado, é igual ao produto interno invertido, certo? Em vez de ser do Z com psi, é do psi com Z, certo? Acontece que a gente pode usar essa propriedade para reescrever o psi da maneira que eu tinha escrito ainda agora. Então é psi Z mais psi, certo? Porque o primeiro cara que aparece no módulo é justamente complexo conjugado. A gente usou essa propriedade para inverter ele. E aí vai acontecer a mesma coisa bem aqui. Vai ficar psi Z menos psi. Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha no próximo slide. O que eu fiz no próximo slide foi o seguinte. Eu usei essa relação, tudo bem? Para botar esses psis em evidência. Eu posso abrir essa conta depois, caso vocês queiram, mas acho que isso vai ficar para a aula de amanhã. Para botar esses psis em evidência e obter o seguinte. O psi de um lado e o psi do outro. E entre eles, um objeto que parece bastante aquela matriz de identidade que a gente encontrou, certo? Tirando que tem um mais h cortado sobre 2 multiplicando esse cara e um menos h cortado sobre 2 multiplicando esse cara, tudo bem? Então, se a gente usar todos os nossos conhecimentos de álgebra linear recém-adquiridos para escrever esse cara como um vetor coluna e esse daqui como um vetor linha, e a mesma coisa para os outros casos, a gente consegue obter o seguinte. Se eu chamar todo esse objeto, como a gente pode ver, ele parece bastante com a identidade. Logo, ele é um operador. Se eu chamar todo esse objeto de um operador associado à medição do spin na direção z, que é justamente o que a gente está fazendo, eu consigo reescrever essa média de uma maneira bem simples. É simplesmente o sanduíche do seu operador sz entre os seus estados psi, certo? A ideia é basicamente essa. Eu vou separar um tempinho da aula de amanhã para que a gente possa provar essa propriedade da inversão aqui, do complexo conjugado com o produto interno, para que vocês possam entender direitinho o passo a passo dessa conta. Mas a ideia é basicamente essa. Você consegue reescrever uma média em mecânica quântica como sendo uma multiplicação de matrizes. Uma delas é o seu estado físico, o seu ket, a outra delas é o seu bra, e entre elas fica um operador associado ao seu observável, associado ao seu spin na direção z. Então esses objetos, os operadores, assim como a gente já disse, vão ser fundamentais para a gente construir a nossa teoria quântica.